A palavra de Deus nos diz: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Isso está escrito no livro de Deuteronômio, na Bíblia Sagrada, no capítulo 4, no versículo 2. O Senhor nos dizendo que não venhamos a acrescentar ou tirar da palavra dele, dos seus mandamentos, alguma passagem bíblica, que não venhamos a acrescentar ou tirar, ou no culto dedicado a ele, ou qualquer tipo de adoração que venhamos a fazer a ele, que não venhamos a acrescentar ou retirar algo, se não for instituído e decretado por Deus. E ele continua a nos advertir quanto a isso. No mesmo livro, no capítulo 12 de Deuteronômio, nos versículos 31 e 32, a palavra de Deus nos diz: não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Mandamento do Senhor, porque outrora quem passou a adorar ele quis misturar com coisas abomináveis que Deus odiava, e ele decretou que assim não fizessem, para que não viessem a despertar a ira de Deus, o furor do Senhor Altíssimo. Então, volto a dizer, ele decreta isso para que não venhamos a acrescentar ou retirar algo da sua palavra santa, da Bíblia Sagrada, bem como em qualquer outro tipo de adoração dedicada a ele. Ele não quer que venhamos a inventar, ele quer que façamos e cumpramos o que está contido na Bíblia Sagrada, através dos seus mandamentos, das suas leis, das suas regras e estatutos e juízos. E gostaria de nos prendermos hoje ao culto, à ordem do culto, como Deus requer que venhamos a cultuá-lo, a enaltecê-lo. A Bíblia Sagrada nos diz que devemos cultuar a Deus. E o que significaria essa palavra culto? Culto é um serviço sagrado e que dedicamos a algo ou alguma coisa. É um serviço oferecido a algo ou a alguém. E no caso de sermos crentes verdadeiros e genuínos, quem se diz, pelo menos, deve adorar a Deus, cultuar a Deus, ou seja, oferecer um serviço sagrado a Deus, ao Deus Altíssimo, Pai de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Então, o culto é isso. O Senhor da Bíblia Sagrada nos diz que no culto público deve haver louvor, oração, leitura e exposição da palavra de Deus, leitura e exposição da Bíblia Sagrada. É isso que devemos dar ênfase no culto. Bem como tem também um momento de ofertas e apelos, tem um momento também, quando necessário, de batismo e de santa ceia. A Bíblia Sagrada nos fala desses momentos que devem haver no culto dedicado a Deus. Mas não devemos ir ao culto o culto não deve ser dedicado a pessoas. A pessoa a ser adorada no culto não é o pregador, não é o pastor, não é a pregadora, não é a pastora. Por sinal, abrindo parênteses, não existe pastora. Deus não deixou instituído a mulher na função de líder de uma igreja. A Bíblia Sagrada não deixou para a mulher o papel de liderança de suas ovelhas. Não.
Deus não deixou esse tipo de papel. A mulher deve exercer vários outros papéis que ela pode exercer com toda eficiência e eficácia, mas a direção de suas ovelhas, Deus não incumbiu à mulher. Que isso se torne claro e volte-se para a Bíblia Sagrada e você verá que é assim que Deus nos declara e que Ele institui. Bem como, continuando o parêntese, a Bíblia Sagrada nos diz que não existe mais apóstolos ou apóstolas. Enfim, porque isso é coisa criada pelo homem. Atualmente, claro, os apóstolos que já existiram foi os que estão fundamentados na Bíblia Sagrada. Foi os que serviram para para serem inspirados pelo Espírito Santo e que estão alicerçados à obra de Cristo Jesus em suas vidas e que está contido na Bíblia Sagrada. Esses são os verdadeiros apóstolos. Atualmente, Deus não deixou nenhum apóstolo, nem essa situação de apóstolo ou apóstola. Isso é engano do homem, é mentira dessa igreja pós-moderna. Então, não se vai ao culto para adorar esse tipo de homem ou esses tipos de mulheres. Não se vai ao culto para adorar conjuntos de louvores. Não se vai ao culto para adorar os grupos teatrais em suas encenações, que por sinal Deus também não deixou instituído isso. Deus não se agrada de peça teatral ou de encenações da sua palavra ou de seus mandamentos. Não, isso não é bíblico. Pelo contrário, Deus não se agrada de encenações, de fingimentos, nem de coreografias em seus louvores. Isso é antibíblico, é anti-escriturístico. Bem como não se vai ao culto para adorar obreiros. Se vai ao culto, senhores e senhoras, é para adorar o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se vai ao culto para cultuar a Deus, porque é Ele, somente Ele, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação. Por isso, o culto deve ser teocêntrico. O culto deve ser cristocêntrico. Sim, Deus deve estar no centro do culto. Ele deve estar sendo adorado. Ele deve estar sendo o protagonista. Cristo Jesus é que é para ser enaltecido, louvado e engrandecido e exaltado. O culto deve ser cristocêntrico e teocêntrico. Mas as igrejas modernas, essas igrejas contemporâneas, pelo menos a grande maioria esmagadora delas, tem tornado o culto antropocêntrico. Ou seja, o culto tem sido dedicado ao homem, à adoração do homem. Portanto, devemos prestar culto a Deus com ordem e decência. Deus cobra de nós que venhamos a adorá-lo com ordem, com decência, com disciplina. Sim, como está contido na Bíblia Sagrada, na primeira carta escrita aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 40, ele diz que toda adoração dedicada a Ele deve ser com decência e com ordem. Não estou defendendo aqui formalismo ritualístico, de forma ritual. Não estou defendendo uma adoração seca, mecânica, algo robótico, mecânico. Não. Sem espiritualidade, sem emoção, sem fazer com que o Espírito Santo possa agir. Não é defendendo essa forma fria de ser. Muito pelo contrário. Mas também não é... Devemos fugir, sim, devemos fugir das motivações carnais e mundanas que está escandalizando as igrejas. Sim, o homem querendo aparecer, a criatura querendo ser adorada, em vez do Criador, tomando a frente do Criador, instituindo peças teatrais, se autodeclarando apóstolos, apóstolas,
Isso é antibíblico, é anti-escriturístico, fazendo peças teatrais, encenações. Nunca Deus deixou isso escrito para que viéssemos a fazer. Jamais Deus cobrou coreografias no momento dos louvores dedicados a Ele. Não, Deus nunca cobrou isso na Bíblia Sagrada. Muito pelo contrário, quando homens e mulheres decidiram louvar, engrandecer, exaltar a Deus, cultuar a Deus de forma diferente, Deus os matou. Quando quiseram oferecer fogo estranho a Deus, Deus os matou. Tenho, por exemplo, os filhos de Arão ofereceram fogo estranho ao Senhor e foram mortos por Deus. Tenho, por exemplo, Davi, que quis ir buscar a arca do Senhor de qualquer jeito, e o Senhor matou aquele que tentou tocar na arca, pois eles não tinham entendimento. Eles queriam agradar a Deus, mas sem entendimento. Não é a forma que desejamos, senhores e senhoras, que devemos prestar culto ao Senhor. Não é da forma que achamos que está correto. Não é de qualquer jeito. Deve ser da forma que Deus cobra. Deve ser da forma que Deus exige. E para que você possa entender como Deus requer o culto dedicado a Ele, vá à Bíblia Sagrada e ela irá lhe revelar como Ele requer o culto dedicado a Ele. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, do versículo 26 ao 40, lá está declarado como Deus deseja que o culto seja com ordem e decência. E ele vai falar como o homem e como a mulher devem se comportar, como os adoradores devem adotar suas posturas diante de Deus, diante da adoração, diante do culto dedicado a Ele. Não é de qualquer forma que se cultua a Deus, não é com bagunça, não é com baderna, pois as igrejas contemporâneas estão parecendo verdadeiros circos, e o povo que se diz crente estão parecendo palhaços em picadeiros. É isso que está acontecendo com a igreja contemporânea. Voltamos à sã doutrina, que venhamos a voltar para o santo evangelho, fazer aquilo que Deus manda, que Deus institui em sua palavra somente, sem acrescentar ou sem retirar nada dela ou do culto dedicado a Deus. Medite nessa palavra. Não queira ter o mesmo destino que Nadab e Abiú, ou seja, os filhos de Arão, tiveram ao oferecer o fogo estranho ao Senhor, pois eles foram mortos. Não queira ter esse mesmo destino. Não queira ter o destino que Uzá, quando tentou tocar na arca, teve, que foi de ser morto também por Deus. Por não conhecer a palavra de Deus, o povo padecerá, o povo morrerá. Assim diz a Bíblia Sagrada. Por falta de entendimento de Deus é que o povo morre, é que o povo sofre, é que o povo padece. Medite nessa palavra, que Deus lhe quebrante, que Ele abra os seus olhos, que Ele desperte o seu interesse pelas Escrituras Sagradas. Volte-se para a Bíblia Sagrada, pois está escrito nela, em João 8, no versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus tenha misericórdia de você. Amém.